tudo bem? Seja bem-vindo ao 21º dia de nossa leitura diária da Bíblia em agosto. Venha continuar a se aprofundar e relembrar mais da Palavra de Deus. Vamos lá! Jeremias capítulo 50. A palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias, o profeta. Anunciai entre as nações, e fazei ouvir, e arvorai um estandarte, fazei ouvir, não encobrais, dizei. Tomada está Babilônia, confundido está Bel, espatifado está Merodach, confundidos estão os seus ídolos, e quebradas estão as suas imagens. Porque subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem nela habite. Tanto os homens como os animais fugiram, e se foram. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando virão, e buscarão ao Senhor seu Deus. Pelo caminho de Sião perguntarão, para ali voltarão os seus rostos, dizendo: Vinde e unamo-nos ao Senhor, numa aliança eterna que nunca será esquecida. Ovelhas perdidas têm sido o meu povo, os seus pastores as fizeram errar, para os montes as desviaram, de monte para outeiro andaram, esqueceram-se do lugar do seu repouso. Todos os que as achavam as devoravam, e os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, sim, o Senhor, a esperança de seus pais. Fugi do meio de Babilônia, e saí da terra dos caldeus, e sede como os bodes diante do rebanho. Porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte, e se prepararão contra ela, dali será tomada. As suas flechas serão como as de valente herói, nenhuma tornará sem efeito. A Caldeia servirá de presa. Todos os que a saquearam serão fartos, diz o Senhor. Porquanto vos alegrastes e vos regozijastes, ó saqueadores da minha herança, porquanto vos engordastes como novilha no pasto, e mugistes como touros. Será muito confundida a vossa mãe, ficará envergonhada a que vos deu à luz. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa do furor do Senhor não será habitada, antes se tornará em total assolação. Qualquer que passar por Babilônia se espantará, assobiará por todas as suas pragas. Ordenai-vos contra Babilônia ao redor, todos os que armais arcos. Atirai-lhe e não poupeis as flechas, porque pecou contra o Senhor. Gritai contra ela ao redor, ela já se submeteu. Caíram seus fundamentos, estão derrubados os seus muros. Porque está a vingança do Senhor, vingai-vos dela, como ela fez, assim lhe fazei. Arrancai de Babilônia o que semeia, e o que leva a foice no tempo da cega. Por causa da espada aflitiva virar-se a cada um para o seu povo, e fugirá cada um para a sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel, os leões o afugentaram. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Síria. E por último Nabucodonosor, rei de Babilônia, lhe quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que castigarei o rei de Babilônia, e a sua terra, como castiguei o rei da Síria. E farei tornar Israel para sua morada, e ele pastará no Carmelo e em Bazã, e fartar-se-á a sua alma no monte de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel, e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os remanescentes que eu deixar. Sobe contra a terra de Merataim, sim, contra ela, e contra os moradores de Pecode, assola e inteiramente destrói tudo após eles, diz o Senhor, e faze conforme tudo o que te mandei. Estrondo de batalha na terra e de grande destruição. Como foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra. Como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações. Laços te armei, e também foste presa, ó Babilônia, e tu não soubeste, foste achada, e também apanhada, porque contra o Senhor te entremeteste. O Senhor abriu o seu depósito, e tirou os instrumentos da sua indignação.
porque o Senhor Deus dos exércitos tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Vinde contra ela dos confins da terra, abri os seus celeiros, fazei dela montões de ruínas, e destruí-a de todo, nada lhe fique de sobra. Matai a todos os seus novilhos, desçam a matança. Ai deles, porque veio o seu dia, o tempo do seu castigo. Eis a voz dos que fugiram e escaparam da terra de Babilônia, para anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Convocai contra Babilônia os flecheiros, a todos os que armam arcos. Acampai-vos contra ela em redor, ninguém escape dela. Pagai-lhe conforme a sua obra, conforme tudo o que fez. Fazei-lhe, porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os seus homens de guerra serão desarraigados naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó soberbo, diz o Senhor Deus dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de castigar. Então tropeçará o soberbo, e cairá, e ninguém haverá que o levante, e porei fogo nas suas cidades, o qual consumirá todos os seus arredores. Assim diz o Senhor dos exércitos, os filhos de Israel e os filhos de Judá foram oprimidos juntamente, e todos os que os levaram cativos os retiveram, não os quiseram soltar. Mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos exércitos é o seu nome, certamente pleiteará a causa deles, para dar descanso à terra, e inquietar os moradores de Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores de Babilônia, e sobre os seus príncipes e sobre os seus sábios. A espada virá sobre os mentirosos, e ficarão insensatos. A espada virá sobre os seus poderosos e desfalecerão. A espada virá sobre os seus cavalos e sobre os seus carros, e sobre toda a mistura de povos, que está no meio dela, e tornar-se-ão como mulheres. A espada virá sobre os seus tesouros e serão saqueados. Cairá a seca sobre as suas águas, e secarão, porque é uma terra de imagens esculpidas, e pelos seus ídolos andam enfurecidos. Por isso habitarão nela as feras do deserto, com os animais selvagens das ilhas, também habitarão nela as avestruzes, e nunca mais será povoada, nem será habitada de geração em geração. Como quando Deus subverteu a Sodoma e a Gomorra, e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor, assim ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. Eis que um povo vem do norte, uma grande nação, e muitos reis se levantarão dos extremos da terra. Armam-se de arco e lança, eles são cruéis e não têm piedade, a sua voz bramará como o mar, e sobre cavalos cavalgarão. Todos postos em ordem como um homem para a batalha, contra ti, ó filha de Babilônia. O rei de Babilônia ouviu a sua fama, e desfaleceram as suas mãos. A angústia se apoderou dele, como da que está de parto. Eis que ele como leão subirá da enchente do Jordão, contra a morada forte, porque no momento o farei correr dali. E quem é o escolhido que porei sobre ela? Porque quem é semelhante a mim? E quem me fixará o tempo? E quem é o pastor que poderá permanecer perante mim? Portanto ouvi o conselho do Senhor, que ele decretou contra a Babilônia, e os seus desígnios que intentou contra a terra dos caldeus. Certamente os pequenos do rebanho serão arrastados, certamente ele assolará as suas moradas sobre eles. Ao estrondo da tomada de Babilônia estremeceu a terra, e o grito se ouviu entre as nações. Jeremias capítulo 51. Assim diz o Senhor: Eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia, e contra os que habitam no meio dos que se levantam contra mim. E enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despejarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra o que arma o seu arco, e contra o que se exalta na sua couraça, e não perdoeis aos seus jovens, destruí a todo o seu exército. E os mortos cairão na terra dos caldeus, e atravessados nas suas ruas. Porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, do Senhor dos exércitos,
ainda que a sua terra esteja cheia de culpas contra o Santo de Israel. Fugi do meio de Babilônia, e livrai cada um a sua alma, e não vos destruais na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, que lhe dará a sua recompensa. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra, do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. No momento caiu Babilônia, e ficou arruinada, lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua dor, porventura sarará. Queríamos curar Babilônia, porém ela não sarou, deixai-a, e vamo-nos cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até ao céu, e se elevou até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz, vinde e contemos em Sião a obra do Senhor, nosso Deus. Aguçai as flechas, preparai os escudos, o Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento é contra Babilônia para destruir, porque está a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Arvorai um estandarte sobre os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai as ciladas, porque como o Senhor intentou, assim fez o que tinha falado contra os moradores de Babilônia. Ó tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, é chegado o teu fim, a medida da tua avareza. Jurou o Senhor dos exércitos por si mesmo, dizendo: ainda que te enchi de homens como de lagarta, contudo levantarão gritaria contra ti. Ele fez a terra com o seu poder, e ordenou o mundo com a sua sabedoria, e estendeu os céus com o seu entendimento. Fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e faz subir os vapores desde o fim da terra. Faz os relâmpagos com a chuva, e tira o vento dos seus tesouros. Embrutecido é todo o homem no seu conhecimento, envergonha-se todo o artífice da imagem de escultura, porque a sua imagem de fundição é mentira, e nelas não há espírito. Vaidade são, obra de enganos, no tempo da sua visitação perecerão. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o que formou tudo, e Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Tu és meu machado de batalha e minhas armas de guerra, e por meio de ti despedaçarei as nações e por ti destruirei os reis. E por meio de ti despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro, e por meio de ti despedaçarei o carro e o que nele vai. E por meio de ti despedaçarei o homem e a mulher, e por meio de ti despedaçarei o velho e o moço, e por meio de ti despedaçarei o jovem e a virgem. E por meio de ti despedaçarei o pastor e o seu rebanho, e por meio de ti despedaçarei o lavrador e a sua junta de bois, e por meio de ti despedaçarei os capitães e os magistrados. E pagarei a Babilônia, e a todos os moradores da Caldeia, toda a maldade que fizeram em Sião, aos vossos olhos, diz o Senhor. Eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, diz o Senhor, que destróis toda a terra. E estenderei a minha mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de queima. E não tomarão de ti pedra para esquina, nem pedra para fundamentos, porque te tornarás em assolação perpétua, diz o Senhor. Arvorai um estandarte na terra, tocai a buzina entre as nações, preparai as nações contra ela, convocai contra ela os reinos de Ararat, Mine e Askenais. Ordenai contra ela um capitão, fazei subir cavalos como lagartas eriçadas. Preparai contra ela as nações, os reis da Média, os seus capitães, e todos os seus magistrados, e toda a terra do seu domínio. Então tremerá a terra, e doer-se-á, porque cada um dos desígnios do Senhor está firme contra Babilônia, para fazer da terra de Babilônia uma desolação, sem habitantes. Os poderosos de Babilônia cessaram de pelejar, ficaram nas fortalezas, desfaleceu a sua força, tornaram-se como mulheres, incendiaram as suas moradas, quebrados foram os seus ferrolhos. Um correio correrá ao encontro de outro correio, e um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei de Babilônia que a sua cidade está tomada de todos os lados.
E os vaus estão ocupados, e os canaviais queimados a fogo, e os homens de guerra ficaram assombrados. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a filha de Babilônia é como uma eira no tempo da debulha, ainda um pouco, e o tempo da cega lhe virá. Nabucodonosor, rei de Babilônia, devorou-me, colocou-me de lado, fez de mim um vaso vazio, como o chacal me tragou, encheu o seu ventre das minhas delicadezas, lançou-me fora. A violência que se fez a mim e a minha carne venha sobre Babilônia, dirá a moradora de Sião, e o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia, dirá Jerusalém. Portanto, assim diz o Senhor: eis que pleitearei a tua causa, e tomarei vingança por ti, e secarei o seu mar, e farei que se esgote o seu manancial. E Babilônia se tornará em montões, morada de chacais, espanto e assobio, sem que haja quem nela habite. Juntamente rugirão como filhos dos leões, bramarão como filhotes de leões. Estando eles excitados, lhes darei a sua bebida, e os embriagarei para que andem saltando, porém dormirão um perpétuo sono, e não acordarão, diz o Senhor. Fá-los-ei descer como cordeiros à matança, como carneiros e bodes. Como foi tomada Sesaque, e apanhada de surpresa a glória de toda a terra. Como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações. O mar subiu sobre Babilônia, com a multidão das suas ondas se cobriu. Tornaram-se as suas cidades em desolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela filho de homem. E castigarei Abel em Babilônia, e tirarei da sua boca o que tragou, e nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu. Saí do meio dela, ó povo meu, e livrai cada um a sua alma do ardor da ira do Senhor. E para que porventura não se enterneça o vosso coração, e não temais pelo rumor que se ouvir na terra, porque virá num ano um rumor, e depois no outro ano outro rumor, e haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que farei juízo sobre as imagens de escultura de Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus mortos cairão no meio dela. E os céus e a terra com tudo quanto neles há jubilarão sobre Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Como Babilônia fez cair mortos os de Israel, assim em Babilônia cairão os mortos de toda a terra. Vós, que escapastes da espada, ide-vos, não pareis, de longe lembrai-vos do Senhor, e suba Jerusalém à vossa mente. Direis: envergonhados estamos, porque ouvimos opróbrio, vergonha cobriu o nosso rosto, porquanto vieram estrangeiros contra os santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei juízo sobre as suas imagens de escultura, e gemerão os feridos em toda a sua terra. Ainda que Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse a altura da sua fortaleza, todavia de mim virão destruidores sobre ela, diz o Senhor. De Babilônia se ouve clamor de grande destruição da terra dos caldeus. Porque o Senhor tem destruído Babilônia, e tem feito perecer nela a sua grande voz. Quando as suas ondas bramam como muitas águas, é emitido o ruído da sua voz. Porque o destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia, e os seus poderosos serão presos, já estão quebrados os seus arcos. Porque o Senhor, Deus das recompensas, certamente lhe retribuirá. E embriagarei os seus príncipes, e os seus sábios e os seus capitães, e os seus magistrados, e os seus poderosos, e dormirão um sono eterno, e não acordarão, diz o Rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia serão totalmente derrubados, e as suas altas portas serão abrasadas pelo fogo, e trabalharão os povos em vão, e as nações no fogo, e eles se cansarão. A palavra que Jeremias o profeta mandou a Seraías, filho de Nerias, filho de Maazéias, indo ele com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia, no 4º ano do seu reinado. E Seraías era o camareiro-mor.
Escreveu, pois, Jeremias num livro todo o mal que havia de vir sobre Babilônia, a saber, todas estas palavras que estavam escritas contra a Babilônia. E disse Jeremias a Seraías, quando chegares a Babilônia, verás e lerás todas estas palavras. E dirás, Senhor, tu falaste contra este lugar, que o havias de desarraigar, até não ficar nele morador algum, nem homem nem animal, e que se tornaria em perpétua desolação. E será que, acabando tu de ler este livro, atar-lhe-ás uma pedra e lançá-lo-ás no meio do Eufrates? E dirás, assim será fundada a Babilônia, e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e eles se cansarão. Até aqui são as palavras de Jeremias. Jeremias capítulo 52. Era Zedequias da idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e o nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias, de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Jeoiaquim. Assim, por causa da ira do Senhor, contra Jerusalém e Judá, ele os lançou de diante dele, e Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. E aconteceu que no ano 9 do seu reinado, no 10º mês, no 10º dia do mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela trincheiras ao redor. Assim esteve cercada a cidade, até ao 10º ano do rei Zedequias. No 4º mês, aos 9 dias do mês, quando já a fome prevalecia na cidade, e o povo da terra não tinha pão, então foi aberta uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram, e saíram da cidade de noite pelo caminho da porta entre os dois muros, a qual estava perto do jardim do rei, porque os caldeus cercavam a cidade ao redor, e foram pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei, e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se espalhou, abandonando-o. E prenderam o rei, e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, o qual lhe pronunciou a sentença. E o rei de Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista, e também degolou a todos os príncipes de Judá em Ribla. E cegou os olhos a Zedequias, e o atou com cadeias, e o rei de Babilônia o levou para a Babilônia, e o conservou na prisão até o dia da sua morte. E no 5º mês, no 10º dia do mês, que era o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, Nebuzaradã, capitão da guarda, que assistia na presença do rei de Babilônia, veio a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor, e a casa do rei, e também a todas as casas de Jerusalém, e a todas as casas dos grandes ele as incendiou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda, derrubou a todos os muros em redor de Jerusalém. E dos mais pobres do povo, e a parte do povo que tinha ficado na cidade, e os rebeldes que se haviam passado para o rei de Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou presos. Mas dos mais pobres da terra Nebuzaradã, capitão da guarda, deixou ficar alguns, para serem vinhateiros e lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de bronze, que estavam na casa do Senhor, e as bases, e o mar de bronze, que estavam na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também tomaram os caldeirões, e as pás, e as espevitadeiras, e as bacias, e as colheres, e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. E tomou o capitão da guarda as bacias, e os braseiros, e as tigelas, e os caldeirões, e os castiçais, e as colheres, e os copos, tanto o que era de puro ouro, como o que era de prata maciça. Quanto às 2 colunas, ao único mar, e aos 12 bois de bronze, que estavam debaixo das bases, que fizera o rei Salomão para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos estes utensílios era incalculável. Quanto às colunas, a altura de cada uma era de 18 covados, e um fio de 12 covados a cercava, e era a sua espessura de 4 dedos, e era oca.
e havia sobre ela um capitel de bronze, e a altura do capitel era de 5 covados. A rede e as romãs ao redor do capitel eram de bronze, e semelhante a esta era a segunda coluna, com as romãs. E havia 96 romãs em cada lado. As romãs todas, em redor da rede, eram 100. Levou também o capitão da guarda a Seraías, o sacerdote-chefe, e a Sofonias, o segundo sacerdote, e aos 3 guardas da porta. E da cidade tomou a um eunuco que tinha a seu cargo os homens de guerra, e a 7 homens que estavam próximos à pessoa do rei, que se achavam na cidade, como também o escrivão-mor do exército, que alistava o povo da terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra, que se achavam no meio da cidade. Tomando-os, pois, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou-os ao rei de Babilônia, a Ribla. E o rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Este é o povo que Nabucodonosor levou cativo no 7º ano, 3.023 judeus. No ano 18º de Nabucodonosor, ele levou cativas de Jerusalém 832 pessoas. No ano 23 de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativas, dos judeus, 745 pessoas. Todas as pessoas foram 4.600. Sucedeu, pois, no ano 37º do cativeiro de Jeoiaquim, rei de Judá, no 12º mês, aos 25 dias do mês, que Evil-Merodach, rei de Babilônia, no 1º ano do seu reinado, levantou a cabeça de Jeoiaquim, rei de Judá, e tirou-o do cárcere. E falou com ele benignamente, e pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia. E lhe fez mudar as vestes da sua prisão, e passou a comer pão sempre na presença do rei, todos os dias da sua vida. E quanto à sua alimentação, foi-lhe dada a refeição contínua do rei de Babilônia, porção cotidiana, no seu dia, até o dia da sua morte, todos os dias da sua vida. Chegamos ao final de nossa leitura de hoje. Vamos continuar a buscar compreender a palavra de Deus e suas aplicações para a nossa vida em nosso devocional diário desses textos. Nos vemos lá!